Olá, este vídeo é para obtenção da nota da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito 2, que tem como docente Nadielson Franca. Eu sou Andreina Alencar Andrade, curso o segundo período de Direito no turno matutino na FACAP. Bem, o artigo escolhido foi A Vida Mera das Obscuras, sobre a vitimização e a criminalização da mulher, que foi elaborada por Paulo Cassol, Maria Beatriz e Priscila Valduga. Bem, eu escolhi este artigo porque usaram um método monográfico, procurando abordar criticamente a criminologia feminista e os processos de vitimização e criminalização da mulher, que eu acho que é um tema super atual e que merece ser debatido. Sobre a teoria geral do direito, a gente sabe que ela busca uma visão sobre a origem, a natureza e os limites do direito. Ele também tem uma visão sobre suas ideologias, metodologias e conceitos gerais, e também sobre a sua natureza e aplicação das leis. Então, eu acho que o artigo ele se encaixa na teoria geral do direito porque há críticas ao sistema penal e ao sistema de justiça criminal, que são estruturas do direito, e também críticas à criminologia e ao próprio direito em si, expondo sua natureza, metodologia e ideologias que, segundo o artigo, ainda tem uma raiz androcêntrica, ou seja, muito ligada ao patriarcado, desvalorizando o sexo feminino. Então, por esse motivo, eu acho que tem ligação com a teoria geral do direito. A revista escolhida foi Direito e Praxis, e sua qualis é A1, que é o nível mais elevado. Em um primeiro momento, o artigo ele traz as considerações iniciais, ou seja, a introdução, que inicia falando que a criminologia, ao longo dos últimos séculos, de diversas maneiras, buscou reificar o papel da mulher na sociedade para justificar a sua necessidade de ser custodiada, ora pelo pai ou marido, ora pelo Estado. Somente a partir da criminologia crítica e com o surgimento da criminologia feminista, vem-se buscando compreender o papel social a ela imputado pela sociedade androcentrista e misógina, tentando assimilar, então, questões de gênero. A introdução continua dizendo que o presente trabalho objetiva, partindo, então, deste olhar, verificar o lugar da mulher na criminologia e seus processos de vitimização e criminalização, pretendendo demonstrar o local da mulher no palmilhar da criminologia, bem como a ausência da mulher no direito. Olha aí a crítica. Principalmente ressaltando o desenvolvimento da criminologia crítica feminista quanto a vítimas e autoras de delito. Nessa parte aqui que ele fala sobre vitimização, nesse contexto, a palavra não se refere a se fazer de vítima ou responsabilizar a mulher pelo crime do qual ela foi vítima, né? Mas compreender, a partir do paradigma do gênero, que a inferiorização e subjugação da mulher a torna mais vulnerável a ser vítima de certos delitos, bem como quando a mulher, por exemplo, se opõe ao papel de gênero e o homem com o qual convive não aceita a sua insubordinação e responde com violência, que é como a gente vai ver no slide seguinte. Na introdução ele continua dizendo que destaca-se enquanto vítima, até grifei, principalmente de violência doméstica, como mostra a imagem, há uma dupla violência sofrida por ela. Por que dupla? Primeiro, pelo agressor, que ocupando o papel de provedor e chefe do lar, responde através da agressão à insubordinação da companheira, pois a sociedade assim lhe permite. E depois, a outra agressão sofrida por ela seria pelo sistema de justiça criminal. Outra crítica aqui à estrutura do direito, que fazendo parte, como ele disse aqui, da estrutura do direito, reproduz a misoginia presente nesse. Então, a mulher, ela seria vítima duas vezes, ela sofreria uma dupla violência. Primeiro pelo agressor e depois pelo sistema de justiça criminal, que não dá a devida atenção à mulher e acaba reproduzindo uma misoginia. Bem, ele falou ali sobre a mulher enquanto vítima, e com relação à mulher autora de delitos, ou seja, aquela que comete crime, ela pode ser realizada uma análise por dois vieses,
Questiona-se se ela não estaria mais uma vez sofrendo a influência da estrutura patriarcal de sociedade e da divisão sexual do trabalho, servida a um companheiro, pai ou irmão, o que revelaria mais um aspecto de sua vulnerabilidade. E de maneira diversa, ao envolver-se com a criminalidade, em delitos tidos como não tipificamente femininos, a mulher comete uma dupla transgressão, pois deixa de seguir o papel social que lhe é imposto, um papel esse misógino e hegemônico, como mãe, dona de casa, custodiada pelo pai ou companheiro, sendo este o seu primeiro desvio, ou seja, não agir de acordo com o papel social, e também agir com uma conduta tipificada como crime. Esse, então, seria o segundo desvio. Por exemplo, uma mulher que aborta, ela é vista como aquela que nega o seu destino biológico normal. Assim, recai sobre a mulher ré no crime de aborto a sobreposição de dois estereótipos negativos construídos a partir da modernidade. O da mulher de não querer ser mãe e o da mulher criminosa, ocorrendo assim, então, a dupla transgressão, né? Esse seria um exemplo. Então, enquanto vítima, ela sofre uma dupla violência, e enquanto autora de delitos, ela sofre uma dupla transgressão. Bem, o desenvolvimento do artigo ele foi dividido em 3 partes. A primeira se intitula Mulheres em conflito com a lei ou a lei em conflito com as mulheres. Essa primeira parte ela busca apresentar os sistemas de controle formal e informal que existem e são exercidos sobre as mulheres e como essas duas formas de controle são permeadas por concepções misóginas. O direito foi construído com base em conceitos masculinos, reproduzindo na sua estrutura a ordem patriarcal do gênero, subjugando a mulher. A criminologia, dentre as várias ciências, talvez tenha sido a que mais se aprisionou a esse androcentrismo, com seu universo até então inteiramente centrado no masculino, seja pelo objeto do saber, que é o crime e os criminosos, seja pelos sujeitos produtores do saber, que são os criminólogos, seja pelo próprio saber, segundo Andrade. Bem, a criminologia tradicional ela buscou justificar a vitimização e criminalização da mulher através de estigmas biológicos e psicológicos, equitetando-a como um ser volátil, facilmente influenciável, fraco de caráter e de físico, por isso também a necessidade de ser custodiada, ter a sua custódia, sua proteção, né, pelo pai, pelo marido ou então pelo Estado. Esse tipo de estereótipo com relação à mulher vem sendo construído desde a Idade Média, se não antes. E através dessa idealização da mulher na sociedade patriarcal, isso é mãe, esposa, cuidadora e submissa, vem se manifestando restritamente no ambiente doméstico. Bem, a primeira parte do desenvolvimento segue dizendo que o sistema de justiça criminal é concebido como um processo articulado e dinâmico de criminalização, ao qual concorrem não apenas as instituições do controle formal, mas o conjunto dos mecanismos do controle informal, segundo Mendes. Ainda ineficaz na proteção das mulheres contra a violência, ele duplica a violência exercida contra elas e as divide, já que se trata de um subsistema de controle social, seletivo e desigual, tanto de homens como de mulheres, e porque é, ele próprio, um sistema de violência institucional, que exerce seu poder e seu impacto também sobre as vítimas. E, ao incidir sobre a vítima mulher a sua complexa fenomenologia de controle social, ou seja, através de lei, polícia, Ministério Público, justiça, prisão, que representa, por sua vez, a culminação de um processo de controle que certamente inicia na família, o sistema penal vai lá e duplica, ao invés de proteger a vitimização feminina, segundo Andrade. Bem, isso porque a mulher que já foi vítima da violência passa também a ser vítima do sistema, ou seja, da violência institucional, que expressa e reproduz as relações sociais capitalistas e a violência das relações patriarcais. Bem, a segunda parte do artigo se intitula Entre Mulheres Vítimas
E essa parte ela procura demonstrar de que forma as instituições de controle formal respondem às demandas de violência contra a mulher. E ele tenta apresentar também algumas estratégias informais adotadas pelas mulheres nesses casos. Uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Espírito Santo com vítimas de violência doméstica demonstrou que as mulheres atualmente convivem entre compreensões tradicionais de gênero e ações de insubordinação ao companheiro. Trabalham fora, possuem amizades, questionam a vida sexual do casal, então tudo isso seria tido como insubordinação. Esse aspecto de insubordinação, ainda que sutilmente, demonstra o empoderamento dessas mulheres. E, abre aspas, relacionam-se à agressividade dos parceiros que, excluídos dos debates feministas e buscando proteger sua masculinidade, usam a violência para suprimir as manifestações feministas de poder. Fecha aspas, segundo Machado Matos. Bem, resumindo em outras palavras, os homens usam a violência a fim de tentar controlar suas companheiras e colocá-las novamente em seus locais de subordinação. Porque com essas pequenas ações de empoderamento, os homens acham que precisam proteger sua masculinidade. Então, eles precisam agir com violência para poder colocar as mulheres no seu devido lugar, entre aspas. Bem, o artigo traz a lei de número 11.340 de 2016, que evidencia a quebra do estigma da privatização dos conflitos domésticos e da manutenção da violência contra a mulher no ambiente privado, pois tais casos passaram a ser cuidados pelo Estado mais amplamente e não mais solucionados com o pagamento de cestas básicas, podendo se identificar no texto da referida lei apresentando, abre aspas, não só mudanças de caráter conceitual, como prescrições que politizam e criminalizam a violência contra a mulher, mas também determinações de criação de serviços de proteção social para as mulheres em situação de violência, fecha aspas, segundo Tavares. Além disso, contraria positivamente a ausência de interesse da criminologia pela família, desvelando a vitimização das mulheres e a atuação sobre elas através do controle informal, representando assim uma mudança de paradigma no enfrentamento da violência contra a mulher. Bem, no entanto, a maioria dessas mudanças elas permanecem apenas no papel e no campo teórico, pois no que diz respeito à sua execução pelo sistema de justiça criminal, persiste a reprodução do gênero, de estereótipos e estigmação da vítima, duplicando a violência contra a mulher, como o artigo já trouxe. Isso corrobora o quão misógino o sistema de justiça criminal demonstra ser, sendo necessário muito mais que conquistas legislativas e punitivistas para mudar a ordem patriarcal do gênero. Então, buscar no sistema penal respostas à vitimização da mulher, de certo modo, recai novamente na já denunciada dependência masculina, na busca de autonomia e empoderamento feminino, pois recorrer-se à proteção de um sistema sexista e crer encontrar nele, segundo Andrade, o grande pai capaz de reverter sua orfandade social e jurídica. Então, não resolve muito. Bem, por fim, a gente chega à terceira e última parte do desenvolvimento, que se intitula Entre Mulheres Autoras, que apresenta como o sistema trata e compreende a mulher que comete um crime. Quando a mulher exercita um papel socialmente estabelecido como masculino, principalmente com relação ao envolvimento da mulher no tráfico de drogas, há uma manifesta transgressão do estereótipo de gênero, já que as mulheres que teriam tido historicamente como pacíficas, maternais e intelectualmente inferiores, acabam por romper essa estrutura, segundo Ferreira. Além de não cumprirem as expectativas de uma função a ela impostas, essas mulheres cometem um delito, ou seja, realizam uma dupla transgressão. Em face disso, o tratamento dado a elas pelo sistema penal é muito mais severo. Por exemplo, conforme dados da pesquisa Prisão Provisória e Leis de Drogas, da Neve USP, Ferreira diz que enquanto as penas mais brandas são majoritariamente aplicadas aos réus homens, as penas maiores são mais aplicadas às mulheres.
Bem, e o artigo ele segue dizendo que, no entanto, se as mulheres cometem um crime similar ao masculino, mas de um contexto de papéis diferentes, ela também é tratada com mais benevolência. Por exemplo, crime de furto. O homem é punido pelo furto por tentar por resguardar o patrimônio do outro e porque furtou ao invés de trabalhar. Já a mulher, ela, como não tem, abre aspas, o dever, fecha aspas, do trabalho, do sustento do lar, ela não é tão duramente sancionada, segundo Barata. Bem, então, com relação a essas mulheres autoras de delito, elas acabam não recebendo uma educação, elas não têm acesso a um conhecimento que lhes possibilite uma vida autônoma, porque elas ficam restritas a uma lógica que reproduz e reafirma o seu papel enquanto esposas e proletárias, reproduzindo assim os papéis femininos socialmente construídos, né? Bem, desse modo, elas permanecem dependentes dos maridos, emocional e economicamente, e não conseguem ter acesso a uma perspectiva diferente. Novamente, a estrutura imputa um lugar, um local tomado como ideal para o feminino, um espaço que a sociedade lhe deixa ocupar. Bem, com relação às prisões femininas, Ferreira diz que a ausência de políticas públicas com o objetivo de suprir as necessidades específicas das mulheres encarceradas, desde instalações inadequadas para manutenção de creches e itens básicos de higiene, ao reduzido número de presídios femininos. Então, fica claro que ao reproduzir a estrutura de encarceramento masculino na prisão feminina, não se questiona e, portanto, não se contemplam as necessidades específicas das mulheres, como gravidez, maternidade. Então, basicamente, Ferreira critica que, ao tentar botar a mesma estrutura de um encarceramento masculino em uma prisão feminina, eles não estão levando em consideração que a mulher engravida, tem a questão ali da maternidade, as necessidades específicas da mulher. Então, teria aí essa ausência de políticas públicas para poder suprir essas necessidades. Bem, o artigo então finaliza com as considerações finais. Ele fala que o presente trabalho, ao se propor analisar a construção da mulher como sujeito e objeto da criminologia, ele procurou também ampliar perspectivas quanto aos processos de vitimização e criminalização. Dessa em busca da construção de uma epistemologia feminista criminológica. Segue dizendo que averigou-se que, como vítima, né, é requisitado que não se torne pública a violência que ocorre dentro do lar e que cumpra o seu papel de esposa e mãe. Como autora, é amplamente violentada pelo sistema que age informalmente punindo-a mais severamente, pois o lugar da mulher não seria na cadeia, mas em casa servindo ao marido e aos filhos. Finaliza dizendo que o objetivo do trabalho era verificar o lugar da mulher na criminologia e os processos de vitimização e criminalização dessa. O desenvolvimento, a pesquisa, né, então, revelou que por muito tempo a mulher foi tratada como um objeto de estudo irrisório, pois não era considerado um sujeito de direitos, tendo a sua criminalização, quanto à vitimização, ligada a determinismos biológicos e psicológicos, como dizia a criminologia tradicional, né? E que só a partir da adoção do gênero pela criminologia e o surgimento de uma criminologia crítica feminista, a mulher então passou a ser vista como um objeto de estudo e também como produtora de conhecimento. Bem, sobre as minhas impressões. Durante todo o artigo, eu tive uma impressão positiva, pois ele, de forma bem equilibrada, expõe a realidade e demonstra que as mulheres que vêm ocorrendo, que as mudanças que vêm ocorrendo, principalmente em face do empoderamento feminino, são resultados da quebra de paradigma proporcionada pelo feminismo. Só que ainda fala, inclusive ele cita, que ainda são mudanças pequenas, diante de toda a estrutura patriarcal construída socialmente e também durante toda a estrutura androcêntrica que tem tanto na criminologia quanto no direito e em suas estruturas. Bem, eu gostei muito da forma como o artigo ele buscou entender o papel hegemônico do gênero, da mulher, né, para que cada vez mais se construam conhecimentos que desconstruam o paradigma do gênero. A criminologia feminista,
ela é muito importante, ela tem buscado compreender a influência do gênero e do empoderamento feminino nesses processos de vitimização e criminalização. Então, dentro de todo esse contexto, tentou-se esclarecer que o desenvolver da mulher na criminologia, através desses processos, foi estabelecido a partir de estigmas de inferioridade e submissão, e percebeu-se que somente nas últimas décadas a crítica feminista conseguiu então construir uma criminologia crítica que pense na conjectura do gênero e busque mudá-la.